Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Mente e Negócios. Hoje estamos aqui para apresentar o 5º episódio do podcast Mente e Negócios. Eu sou Wanda Lon, consultora, mentora e conselheira sistêmica empresarial. Hoje nós temos uma convidada especial para esse momento, para tratar da saúde mental dos nossos empresários e empresárias. Agradeço o apoio da AE Internacional Marcas e Patentes, porque o nosso podcast já sai com marca registrada. O nosso podcast tem como objetivo, tema, trabalhar mente e negócios, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a identidade empresarial do nosso empresário e da nossa empresária. A cada episódio eu trago um empresário, eu trago algum profissional que esteja relacionado com o tema do podcast, que é Mente e Negócios. E hoje estou muito feliz em receber aqui a médica psiquiatra Armanda Rufino, uma especialista em saúde mental, e ela também é empresária. Então ela é empresária, é médica e é especialista em saúde mental. Olha o show que será hoje o nosso podcast. Muito bem-vinda, Armanda. É um prazer muito grande ter você hoje aqui em nosso podcast Mente e Negócios. Wanda, que alegria estar aqui hoje. Eu te agradeço essa oportunidade de estar fazendo parte da tua missão, tá falando com o teu público, né? Os empresários, os empreendedores são quem está ali se dispondo a estar capacitado cada vez mais para levar a missão adiante, né? A sua missão adiante com mais autonomia. E estar aqui com você hoje é um grande privilégio para mim compartilhar a minha experiência, né? A minha missão também. Então acho que vai ser uma conversa muito produtiva para todos nós. Eu tenho certeza. Armanda, como eu não quero perder nenhum tempo desse nosso bate-papo hoje, eu venho observando perante a minha caminhada de mentora, de consultora, de 35 anos já de mercado de trabalho e né, atuando com muitos empresários, que a questão da saúde mental é um fator que também está inserido dentro do ambiente de negócios, dentro do ambiente dos empresários, em especial quando nós falamos de identidade empresarial, que está relacionado ao autoconhecimento, que é o objetivo do nosso podcast aqui hoje, né? E aí, como médica, psiquiatra, como que você vê o impacto entre a relação da saúde mental e o mundo dos negócios? Uma vez que você vem atendendo também, né, dentro da área da psiquiatria, mas também atua como empresária dentro desse mercado. Então, Wanda, hoje eu vejo que a nossa conversa vai ser para ajudar, né, os seus ouvintes, seus empresários, a como tornar a mente e as emoções parte de um time que os ajuda a prosperar. Eu vejo que é isso, né? Como que eles podem prosperar e, na verdade, a nossa saúde é a nossa maior riqueza. Você concorda com isso? Com certeza! Vocês concordam com isso que estão aqui nos ouvindo? A nossa saúde é a nossa maior riqueza. E aí eu gostaria já de fazer um desafio para quem está nos ouvindo. Você está com tempo para ouvir essa conversa até o final e para investir na sua saúde? Porque esse também é um ponto muito importante antes da gente começar, né? Na verdade, o tempo, ele também é uma riqueza, né? Sim. Só que eu diria que ele é até uma riqueza até maior do que a própria saúde. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala que a saúde não, né? Que o dinheiro, na verdade, ou que a prosperidade material. Por quê? Porque quando a gente perde dinheiro, a gente pode recuperar. Quando a gente perde tempo, a gente nunca pode recuperar. E quando a gente perde a saúde, nem sempre a gente pode recuperar. Justamente. Né? Então, por isso que essa fala é tão importante. E aí, juntando com esse link do que você está me dizendo aqui, né? Do que você está me perguntando, eu vou falar a partir da minha experiência como psiquiatra. Há 25 anos eu fiz minha formação na USP, em Ribeirão Preto. Fala um pouquinho de você. Isso, vou falar, né? Amanda. Fala um pouquinho da tua história, como você chega aqui. E como a gente vai fazer esse link, então, da saúde mental como parte do empreendedorismo e fazendo parte da prosperidade
mais ampla, né, que vai além do dinheiro. Né? A prosperidade, lógico que prosperidade sem dinheiro, sem rentabilidade não é prosperidade, mas a prosperidade não é só o dinheiro e a rentabilidade final. A saúde, o propósito, a felicidade fazem parte, né, dessa prosperidade integral. É disso que a gente vai falar aqui, como Isso é que a gente mesmo. insere a saúde nessa prosperidade no nível mais profundo. Né? Então, eu sou psiquiatra há 25 anos, bodas de prata já na psiquiatria. Uau! Parabéns! Isso entrega outras coisas, né, da minha cronologia, da minha idade, mas 25 anos de psiquiatria. E eu me formei na USP, em Ribeirão Preto. Eu fiz minha graduação lá, minha especialização em psiquiatria lá, e meu mestrado em saúde mental lá também. E há quase 20 anos eu vim trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina, no HU, onde eu permaneci por 18 anos. Onde eu também trabalhei 15 anos, descobrimos ontem. Exatamente. Então, um lugar onde eu cresci, onde eu aprendi muito, onde eu também entreguei bastante. E nos últimos 2 anos eu estou empreendendo realmente com o centro de psiquiatria, ampliando a minha forma de estar trabalhando, de estar entregando a saúde para as pessoas, para além da psiquiatria como diagnóstico, como medicação, associando recursos não medicamentosos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né? E entregando também a saúde dos relacionamentos, através do Instituto Sistêmico, né? Do IDESV, que a gente faz parte, da Silma de Oliveira. Justamente, eu tenho uma honra muito grande por eles, uma gratidão. Assim, uma gratidão enorme mesmo por tudo que a gente aprendeu em termos das relações humanas com eles, né? E o quanto isso pode colaborar para uma saúde no nível ampliado, para uma qualidade de vida realmente plena. Né? Bom, e aí é isso, de maneira bem resumida, né? É nesse momento que eu me encontro para poder trocar com você e entregar algo para os seus espectadores. Armanda, durante a minha caminhada e nos meus atendimentos, eu identifico, tem uma etapa da mentoria, que é a primeira etapa, que é a etapa da identidade empresarial, que está justamente relacionado ao autoconhecimento. Quando eu faço algumas avaliações de testes, de perfil comportamental, sabotadores, a inteligência positiva, o sábio, e muitas das vezes, nesse momento, eu identifico que o empresário ou empresária, eles não estão bem dentro da sua saúde mental. Muitos dos momentos eu encaminho eles para um psicólogo, quando há necessidade até mesmo encaminho para um acompanhamento médico, psiquiatra, dentro do momento que ele está vivendo. E aí, uma pergunta, né? Ainda temos um certo preconceito em relação a buscar um acompanhamento médico ou psicológico, em especial os empresários? Isso faz um link com a primeira pergunta que você me fez, como é que a saúde mental se reflete na vida e nos resultados dos empreendedores, como é que eles estão olhando para isso e incluindo isso, né, no rol de cuidados que eles têm que fazer em relação a eles mesmos, à empresa deles. Então, realmente, eu vejo que os empreendedores, eu também sou uma empreendedora, o que a gente faz? A gente olha muito para fora, a gente se compromete muito com compromissos que estão na nossa agenda, mas a gente não encontra um tempo e a gente não se compromete com a nossa própria saúde, Wanda. Então, eu percebo que não dá a real prioridade e o real valor para a nossa saúde como a base da nossa vida, da nossa família e também da nossa empresa, é o principal ponto que a gente já começa a patinar por aí. A gente não tem na agenda um tempo para nós, para a gente se cuidar, para a gente olhar para nós, para a gente cuidar da nossa saúde, como a gente tem para outros compromissos. Então, esse é um desafio que eu já faço para vocês que estão aqui nos ouvindo. Abrir esse espaço, esse tempo para incluir isso como um compromisso que vai garantir que os outros também possam acontecer. Então, as pessoas não priorizam a saúde como elas deveriam. E aí, a saúde mental, Wanda, ela tem mais um desafio pelo seguinte: a saúde mental, ela diz respeito a algo que não é palpável. Sim. Quando a gente, não é verdade? Sim. Quando a gente adoece da mente, nós vamos para uma seara e para uma dimensão em que é diferente do adoecimento físico, porque a gente não tem exames para ver, para palpar a doença mental. A doença psíquica, ela é sutil. A doença psíquica, que é da mente e das emoções, ela é sutil. Ela não pode ser vista nem palpada num raio-x, numa tomografia, num exame de sangue.
E isso e a gente é muito São Tomé, né? Muito. A gente é muito São Tomé, tem que ver para crer. Não e precisa tocar ainda. Tem que ver, tocar, senão eu não acredito, senão não existe. Então, a partir daí, como as pessoas não conhecem, elas têm um preconceito em relação a isso. Então, esse preconceito ainda existe, Armanda? Muito. Eu acho que isso está melhorando, mas ainda existe muito preconceito. Por quê? Porque a doença é mal interpretada. Então, eu vou fazer um teste com você, posso? Pode. Então, olha só, preste atenção nessa pergunta que eu vou fazer para a Wanda. Wanda, olha só. Você tem uma vida tão boa, um trabalho tão produtivo, um propósito, uma família maravilhosa, você tem saúde, né? Como é que você pode ter diabetes? Você tem tudo na vida. Como é que você pode ter diabetes? Isso faz sentido para você? Faz muito sentido. Não, mas se isso me faz assim refletir. Uau, é verdade. Mas olha só, mas pensa bem, você falar assim, nossa, você tem tudo na vida, você tem a família, você tem trabalho, como é que você pode ter diabetes? Isso faz sentido para você como doença física? Sim. Então, mas olha só, na maioria das vezes quando eu pergunto isso para as pessoas, elas falam assim, mas eu tenho diabetes, isso não está relacionado com o fato de eu ter uma família, de eu ter um trabalho bom. É uma insuficiência do meu pâncreas, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma alteração das enzimas do meu pâncreas, certo? Sim. Então, na verdade, não faz tanto sentido você perguntar isso para uma doença física, é ou não é? Sim. Você falou que faz sentido por um lado, porque obviamente também no diabetes você tem que mudar estilo de vida, você tem, né? Atividade física, questão espiritual. Ok, mas é claro para você que existe uma alteração num órgão físico, que metabolicamente seu pâncreas não está funcionando, certo? Agora, quando eu falo assim para você, para alguém, escuta, você tem uma família, você tem o teu trabalho, você tem um monte de coisa boa na tua vida, como é que você pode ter depressão? Aí as pessoas, nossa, é verdade, como é que isso não faz sentido daí? Muitas pessoas acreditam que o fato de ter depressão está relacionado com uma ingratidão, com o fato dela não rezar tanto, com o fato dela não estar fazendo outras atividades, sendo que, na verdade, também existe uma alteração neuroquímica no cérebro, como existe no pâncreas para o diabético. Então, esses argumentos fazem o quê? Com que as pessoas que têm depressão se sintam ingratas, sintam que não estão fazendo a sua parte. Isso piora ainda mais o quadro. Diminui mais ainda essa autoestima dela. Exatamente. Ela se coloca mais baixa dentro daquele contexto. Isso piora a situação. Sim. Então, o que eu venho trazendo aqui para você como algo muito importante? A doença psíquica, ela também tem um componente neuroquímico, uma alteração da química cerebral, como o diabetes tem, como uma doença da tireoide também tem. E a gente tem que considerar isso como sendo parte do adoecimento, embora não seja... Eu diria que pode nem ser a parte principal, mas é uma parte estratégica que a gente tem que abordar. E é uma parte que, na verdade, ela fica meio que camuflada. Exato. E aí, como ela fica camuflada, eu como pessoa, eu como empresária, já que nós estamos aqui falando para os empresários e empresárias, ele não consegue dar uma atenção para essa atividade, para essa situação, para esse contexto. E assim, ele vai deixando, né, Armanda? Ele não vai entendendo que é a doença. Porque, olha só, muito importante o que você está falando. Quando a pessoa está passando por um adoecimento mental, então o que eu vou fazer agora com os seus ouvintes, que é muito significativo? Vou trilhar um caminho com eles agora. Pessoal, olha aí, prestem atenção nessa dica da Armanda para você, empresária que está nos ouvindo, que esteja nesse momento ou que conheça alguém também. Porque o nosso podcast aqui, ele tem como objetivo contribuir para melhorar a sua caminhada profissional e empresarial. Mas não só a sua, da sua equipe também. Exato. Né, então, qual que é o meu compromisso aqui com você e com seus ouvintes hoje? Que eu possa mostrar para vocês e orientar como é que a pessoa pode ficar atenta e perceber que algo está acontecendo com ela e que ela precisa pedir ajuda. Porque é isso, como a doença, como a gente está falando aqui, não aparece em exame, como ela é mal interpretada, como ela tem um preconceito, ela é julgada, né? Justamente. Então a pessoa é ingrata, está fazendo corpo mole, não está se esforçando o suficiente. As pessoas adiam muito para procurar e para reconhecer que elas são doentes. Então, o que eu queria combinar aqui contigo?
falando da depressão como uma das doenças psiquiátricas mais frequentes, tá? Depois até eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Armanda, porque eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, que a depressão é uma das doenças que mais cresce hoje no Brasil, e é uma doença muito forte também até no ambiente empresarial. Muito, né? O burnout, que é um tipo de depressão, né? Então ela está quase alcançando os índices de doenças como câncer, doença cardiovascular, em termos de frequência e de incapacidade das pessoas. Muitos dos teus empresários vão ter funcionários que estão afastados por isso ou vão estar sofrendo disso. Eu tenho muitas reclamações nesse contexto, Armanda. Exato. Então assim, olha, ter saúde mental não é só não estar doente. Então, a saúde mental é mais ampla do que não ter doença. Mas agora, o que nós vamos abordar nesse primeiro podcast que nós estamos conversando? É o primeiro. Nós vamos abordar como é que a pessoa reconhece que está doente. Porque o primeiro passo para recuperar a saúde mental é reconhecer que está doente. Depois tem os próximos passos que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também. Então, como a gente reconhece que está doente em termos de saúde mental? Uma doença muito prevalente, que é a depressão, que as pessoas conhecem um pouquinho mais de perto. Eu vou usar ela como exemplo, mas ela serve para todos os outros tipos de doença, ansiedade, outras doenças do humor, enfim. Mas eu vou usar a depressão de maneira didática aqui para vocês. Então, o que eu queria dizer para vocês? Dentro da área psíquica, uma coisa é a pessoa ter tristeza. A tristeza faz parte da vida. Ela não é uma doença, ela não precisa ser medicada. Você fica triste porque você perdeu um trabalho, porque você está vivendo um luto de um relacionamento, porque alguém faleceu. E aí, né, Armanda, só abrindo um adendo nessa sua fala, é bem importante essa questão da tristeza e da felicidade. Porque muitas vezes o cliente chega até mim, né, seja para trabalhar a mentoria de autoconhecimento ou de negócios, Wanda, eu quero ser feliz 100% da minha vida. A minha empresa tem que ser 100%. Exato. Não vai ser, eu falo para ele, não vai. Nós vamos ter momentos bons, momentos ruins, momentos felizes e momentos tristes. Exato. E nós precisamos lidar com essas situações. Essa é a grande jogada. Essa é a realidade. A vida é feita de altos e baixos, porque todos nós estamos aqui para crescer. Justamente. E o crescimento demanda desafios. Justamente. E se a gente olhar os problemas como desafios, eles são uma grande aventura de superação. A gente sempre sai mais forte deles e maior, né? Então, justamente, a tristeza é um desafio existencial. Ele faz parte da vida, no momento de perda, de mudança, de transição. E ele não precisa ser medicado, não é uma doença. Outros recursos a gente usa para isso. Só que, porém, Wanda, então isso é muito importante. Existe um momento em que a tristeza passa de um limite e vira uma doença, ela vira depressão. A depressão é a tristeza que virou doença, né? Como o transtorno de pânico é a ansiedade que virou doença. A ansiedade a gente também tem na vida, preocupação, mas chega um momento, um limite em que o que é da vida existencial vira doença. E aí isso precisa de um suporte neuroquímico, de uma abordagem médica, como a gente falou. Isso tem a ver, da mesma maneira que o diabetes com a disfunção do pâncreas, com a disfunção do cérebro. Sim. E eu queria trazer alguns elementos que você que está me ouvindo aqui, me vendo, né, participando da nossa conversa. Sim, ele é um podcast no YouTube e também no Spotify. Então, você pode ouvir e também assistir. Nos ver, né? Então... e aí eu pergunto, eu vou deixar para vocês aqui, antecipar a pergunta de vocês. Tá, mas aí como é que eu identifico a diferença entre tristeza e depressão? Como que eu posso saber, em termos mais práticos, se eu estou passando por um momento em que já estou adoecendo ou meus colaboradores ou a minha equipe? E eu trouxe aqui 5 itens muito importantes para a gente poder diferenciar isso. E para os seus ouvintes, espectadores, poderem já ter essas ferramentas na mão para procurar ajuda mais rápido. Já realizar um diagnóstico, um pré-diagnóstico na sua situação de empresa. E você, como empresário, empresária, né, você também pode realizar esse olhar, ter esse olhar desse diagnóstico junto à sua equipe. Então, as dicas que a Armanda vai nos dar aqui agora, a doutora Armanda, eu já chamo ela de Armanda, já. Pela nossa amizade. Pela nossa amizade, né? Armanda. É muito importante, porque o nosso podcast também tem esse objetivo de ajudar você a resolver determinados problemas que você tem na empresa. Então, as dicas da Armanda pode
orientar você a ter uma melhor tomada de decisão, uma melhor liderança no seu negócio. Exato, criar atalhos para que a pessoa reconheça mais rapidamente o que está acontecendo e procure ajuda mais rapidamente. Por quê? O que eu vejo, Wanda? A pessoa chegando num extremo já, que depois de muito sofrimento, depois de não compreender o que está acontecendo, quando elas chegam muito adoecidas, e aí o tratamento é muito mais difícil, muito mais longo. Então vamos criar atalhos para essas pessoas, que elas cheguem mais rápido, que elas abram mão dos preconceitos com conceitos, e que elas busquem a ajuda correta, né? E aí, antes de você passar as dicas, tem uma frase da Armanda que eu não quero deixar passar aqui, que é muito boa, que é: o remédio não resolve o seu problema, mas deixa você bem para resolver. Exato. Essa frase dela eu acho muito boa. Mas é verdade, sabe, Armanda? Quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho lá pelo IDESG, né, quando a gente se conheceu, quando eu estava no HU também, eu já sabia do seu trabalho com a questão da saúde sistêmica. Essa é uma frase muito importante, porque a gente tem um preconceito também em relação a tomar o medicamento. Né? E em alguns momentos é importante eu tomar o medicamento para eu estar bem, para fazer um tratamento terapêutico, né? Ou ter condições de olhar para mim de uma outra forma. E até usar outras ferramentas que são necessárias, né? Porque outro preconceito também, além da doença psiquiátrica, como o preconceito é com a doença, também é com o tratamento, com a medicação, né? E a medicação bem indicada como uma primeira abordagem para o paciente ficar minimamente estabilizado e olhar para as outras questões do adoecimento dele, ela é muito potente e muito eficiente, né? Então eu falo assim, o remédio não resolve o teu problema, é fato. Ele não resolve o problema, mas ele te deixa bem para resolver. Ou seja, você volta a dormir, a comer, a sair das crises de ansiedade. Melhora a qualidade de vida, melhora o humor. Exato, justamente. Então ele recupera um eixo que permite que ele possa, então, seguir na jornada de recuperação dele, olhar para as outras questões mais existenciais, familiares, pessoais. Que é um contexto que a gente traz também, que é esse olhar sistêmico. Exato, esses outros recursos, né, Wanda? Justamente. Mas, então, esse é um ponto que agora eu gostaria de trazer para vocês como... Vamos lá. Essas dicas para que as pessoas possam olhar para elas e para os seus colaboradores e funcionários e reconhecer que essa ajuda já pode estar acontecendo e criar atalhos providenciais em termos da pessoa se recuperar mais rapidamente. Tá? Pessoal, esse podcast aqui você sai com uma receita. Você sai já com um direcionamento para aplicar na sua empresa já. Vamos agora para as dicas da Armanda. Eu sou bem prática. Eu sei, por isso que você está aqui conosco hoje. Eu gosto de profundidade, eu gosto de uma abordagem completa, mas de coisas práticas que já possam sair mudando a vida das pessoas e já possam atuar em termos de resultado. E aí, né, Armanda, abrindo um adendo aqui, eu vejo você como um perfil muito diferente dentro do contexto da medicina. Ainda mais atuar na área da psiquiatria, que é um desafio. Mas eu vou deixar isso para depois. Vamos para as dicas, vamos para as dicas. Então, espere mais um pouquinho que ainda vai ter o finalzinho para a gente concluir e trazer algo mais especial também. Bom, como é que você sabe, então, que o que está acontecendo com você, ou com o seu familiar, ou com o seu colaborador na empresa, não é só uma tristeza e já está virando uma depressão? Como é que você percebe que alguém que está perto de você, ou você mesmo, está adoecendo psiquicamente? Em primeiro lugar, você percebe que é algo em termos de humor, ou seja, de sentimento de tristeza, de pessimismo, de alterações do seu jeito de funcionar, que você vai perdendo o controle disso. É como se essas emoções fossem passando a controlar a sua vida e você sente que perdeu o controle. Quando você está só triste por uma mudança de vida, um luto, um término de relacionamento, você sente que você está triste, mas que a sua vida continua, que você está no controle ainda da situação. Na depressão, não. Você começa a sentir que aquela tristeza está te contaminando, está tomando conta da tua vida e você começa a ter essa percepção de perder o controle em relação a ela. Ela começa a cometer os seus dias de maneira mais frequente. Ela domina mais a sua mente. Exatamente, a sua mente, Amanda. E ela domina mais a sua vida. Ela começa a tomar conta da sua vida e você começa a se sentir controlado por esse sentimento e perder essa autonomia, esse controle em relação a uma tristeza. A tristeza você mantém tua autonomia em relação a esse sentimento. Você consegue seguir fazendo as coisas mais lento, às vezes uma menor intensidade, mas você consegue seguir, né? Então, o que acontece? Você começa a notar que você ou as pessoas que estão à volta de você estão muito diferentes do habitual delas. Mas ela o comportamento dela muda. Isso, mas ela nunca foi assim, ela não era assim. Exato. Ela não era assim, ela está assim. Aí entra um ponto muito importante, é o estar.
É momento. É uma condição. Isso não quer dizer que vai ser permanente. Exato. É uma condição que mostra que a pessoa está muito diferente do habitual dela. Quando alguém está só triste, ela está um pouco com algumas características daquele momento, mais introspectiva, mais quietinha em casa, mas a essência dela não mudou. Você não percebe, nossa, ela está muito diferente do normal dela. Não, ela está num contexto de vida com algumas características do momento que ela está vivendo. Armanda, e já levando para o nosso lado empresarial, vou fazer uma pergunta que não sei se é certa ou errada, o meu pensar aqui agora, que veio. Mas será que o empresário, a empresária, ele leva um tempo maior para identificar essa situação, porque ele está no nível, não, comigo isso não acontece, eu sou, entre aspas, o melhor, eu sou o maior aqui, que aí a gente entra naquela questão da lei do equilíbrio, que muitas vezes o empresário só dá, ele não abre para receber. Pode acontecer isso com o empresário e empresária? Perfeito, Wanda. Por quê? Muitas vezes, para a gente reconhecer que nós estamos realmente, nossa, eu estou perdendo o controle da situação, eu estou muito diferente do que eu estou com um prejuízo importante do meu funcionamento. A pessoa, às vezes, que está na liderança e tem uma força a mais realmente de propulsão, de iniciativa, ela funciona numa rotação mais alta, ela tem mais dificuldade para reconhecer isso, porque ela vai exaurindo todas as forças dela, fala assim, não, eu vou conseguir. Não, só mais hoje, eu não estou nada bem, mas eu vou dar mais um respiro, e aí com o preconceito, né, de que, não, eu não sou fraco, eu vou conseguir, é uma questão de força de vontade, ele está desconectado que existe uma alteração no corpo, na neuroquímica dele, ele vai insistindo, até ele realmente chegar num estado de exaustão completa e de ser muito mais difícil tirá-lo daquela situação. Então, reconhecer rapidamente isso e ter humildade e ter um autoconhecimento para perceber isso, procurar ajudar rápido, vai ajudá-lo muito a ter um tratamento e um resultado muito mais rápido também. E aí, Armanda, entra num ponto muito importante. É a saúde mental do empresário que vai impactar na saúde da empresa. Exato, porque você vai... Além da saúde da empresa, a saúde dos meus funcionários, da minha equipe, do meu cliente. Exato. Então, olha como é algo cíclico. É em cadeia, né? É uma cadeia, tá tudo conectado. Justamente. Então, quando eu me perco de mim e da minha força, da minha saúde, e vou perdendo e me exaurindo nisso e não percebo, a minha empresa vai sofrer. O meu funcionário também, porque eu vou estar daqui a pouco adoecido, eu não vou nem estar podendo estar presente ali, vou ter que me ausentar. Então, como é importante a gente reconhecer antes de chegar nesse ponto? E como é importante a gente nem chegar nesse ponto. Aí nós vamos falar no outro momento. Nós vamos falar aqui para quem já está adoecendo mesmo e já está nesse momento de precisar procurar ajuda. Que aí é um trabalho preventivo, que nós vamos falar num próximo momento. Exato. Mas aqui a pessoa já adoeceu. Quanto mais rápido ela reconhecer, melhor. Para todos que estão ligados a ela. E esse movimento da gente procurar ajuda e reconhecer a nossa vulnerabilidade, reconhecer que a gente também é humano, reconhecer que a gente precisa de ajuda, também inspira os funcionários e as pessoas a fazer o mesmo por elas, né? Então você também vai estar buscando esse lugar que é muito terapêutico, ou seja, que é muito... Só isso já é um movimento... Já é. Armanda, eu estou adorando o nosso papo, mas eu só estou preocupada com o nosso tempo. Então, o primeiro tópico seria a questão do humor, sentimento e tristeza. Identificar essa perda de controle. Esse é o primeiro. Dessas emoções e desses pensamentos estarem tomando conta da pessoa e isso está saindo do controle. O segundo ponto é a pessoa perceber que ela está muito diferente do normal dela e os familiares também. Porque às vezes as pessoas... Gente, isso é muito também significativo. Às vezes não é você que está percebendo essa mudança, mas a família está dizendo para você está muito diferente do habitual, você está muito estranho e isso precisa ser considerado. Então a pessoa começa a ficar diferente do que ela é, porque ela não é assim, ela está assim. O outro ponto é o prejuízo de funcionamento significativo. Então, começa a ter prejuízo nas relações, começa a ter prejuízo no rendimento no trabalho, começa a faltar, a não render como antes. Coisa que quando você está triste, você até fica um pouquinho mais quietinho, rende menos, mas não é dessa maneira tão impactante, né? E aí você começa a ter também um comprometimento de rotina, da sua rotina, que é outro ponto, o quarto ponto. Alteração de libido, de sono, de apetite. Então, a sua rotina começa a ficar muito alterada. E uma coisa muito também importante como quinto item, a tristeza, né, Wanda? Pensa aqui junto comigo. Quando você fica triste por uma questão existencial, com o tempo você vai melhorando.
O tempo vai passando, você vai recebendo a ajuda dos amigos, você vai realmente conversando. Um dia após o outro. Um dia depois do outro. Tinha uma psicóloga, a doutora a Maria Luísa, era psicóloga do meu filho, do Pedro, por um tempo. Ela falava, Wanda, tudo passa. Né? Então ela falava assim, tudo passa. Então, assim, nós temos momentos tristes, mas vai passar. Assim como os momentos felizes também vão passar. Que foi esse ciclo que você falou que faz parte da vida, né? Então, a tristeza, com o passar do tempo, você conversa com amigos, você faz uma terapia, isso vai passando. Quando você está doente clinicamente, na depressão, você piora a cada dia. Você vai descendo um degrau, outro, e com recursos que não são os necessários e adequados, a pessoa sente que ela vai piorando a cada dia, até chegar num ponto de desconexão com a vida, que daí piora, pensamentos de morte. O grande risco da depressão é o suicídio, é você chegar nesse ponto de que você, então, não vê mais saída. E aí eu queria, já que nós já relatamos aqui os 5 pontos, né, que fica como dica aqui, então, para você, empresária, identificar se algum desses pontos, ou esse nível mesmo, né, de 1, 2, 3, 4, 5 aqui, caso você identifique algum dos seus funcionários, da sua equipe, ou mesmo você que esteja, procure um profissional, né, procure um médico, procure um terapeuta. É muito importante você ter esse olhar para você. Eu gosto muito de usar, Armando, o exemplo da máscara no avião. Primeiro eu preciso colocar a máscara em mim, para depois eu atender a minha equipe, para depois eu atender minha esposa, meu pai, minha mãe. Então, primeiro eu, né? E aí, às vezes, eu tenho empresários que falam isso para mim. Wanda, mas isso é egoísmo. Eu assim, não é egoísmo. Se você não estiver bem, você não consegue atender o outro, você não consegue atender o seu cliente, você não consegue desenvolver dentro dessa empresa. Você não consegue inovar, desenvolver novos produtos, você não consegue. Wanda, você tocou num ponto tão importante, mas tão importante, porque esse ponto você chegou, porque às vezes os empresários, como eles têm esse perfil de assumir muita coisa, de serem responsáveis por muita coisa, do salvador, né? Do salvador. Desse não salvador, poder errar. Não poder errar, não poder se cansar, não se permitir nada disso, né? Então, quando a gente fala para essas pessoas, sejam médicos, sejam empresários, olha, você precisa se cuidar, isso parece egoísmo. Mas, gente, eu vou falar uma coisa muito impactante aqui para vocês que eu descobri ao longo da minha jornada. Cuidar da gente, Wanda, eu vou falar para eles também que estão aqui nos ouvindo, é o maior ato de generosidade que a gente pode fazer pelos outros. Vou te provar. Amor? Mas eu vou te provar por quê. Se eu não me amo... Mas quando eu cuido de mim, sabe de quem que eu tô cuidando? Eu tô cuidando da filha dos meus pais. Aí a gente tá para esse olhar sistêmico nosso. Quando eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando bem do empresário dos meus funcionários, do dono daquela empresa. Quando eu tô cuidando bem de mim, eu tô cuidando bem do pai dos meus filhos. Eu tô cuidando bem... do esposo, da esposa do meu marido. Então, na verdade, gente, quando a gente cuida de nós, faz todos esses movimentos para identificar o que está acontecendo conosco e procurar ajuda adequada, eu estou fazendo não só por mim, mas por todas as pessoas que me amam, que eu amo, que estão conectadas comigo e também pelo meu propósito, para estar inteiro. Isso me arrepia aqui. Aí vem essa questão do propósito, né? Tem esse livro aqui que eu gosto bastante, Comece pelo Porquê. Porque o porquê, ele fala justamente qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito na vida? E esse meu propósito na vida também vai estar relacionado para empresários e empresárias com o seu propósito na empresa. Isso é muito importante. E aí a Armanda traz, né, esse olhar para você. Então, fica aqui a dica para você, empresário, empresária. Você está cuidando de você? Você está olhando para você? Você está dizendo um sim para você também? Você está cuidando da sua saúde mental? Você está cuidando da sua saúde espiritual, que é um outro fator que a gente traz muito na linha do autoconhecimento? Então, fica aqui essas perguntas para você. Né? Então, assim, não é o egoísmo, primeiro eu, para depois o outro. Não, é justamente esse ponto que a Armanda traz. Que é quando você olha para você, cuida de você, você está muito mais preparado para entregar para o outro. Na verdade é isso, né? Como é que você se prepara para estar inteiro e transbordando para entregar para o outro aquilo que
vai agregar sem te fazer falta, né? Às vezes, Wanda, a gente conversou ontem, o empresário, o empreendedor, o médico, o profissional de saúde, ele está entregando algo que ele nem tem, a saúde que ele não tem, a energia que ele não tem. Então aí você está entregando e você está no cheque especial. Gostei dessa relação, ótimo, gostei. Você é empresário, você está no cheque especial da sua saúde mental? Exato. Você está? Ou você está lá na aplicação? Você está com a conta, investimento. Você está com a conta com investimento, transbordando, e você está dando algo que não vai te fazer falta e que realmente vai tornar esse mundo melhor, por inspiração também. Você está mostrando como se faz. Além disso, Armanda, quando eu compartilho, quando eu estou dando, eu ganho muito mais, né? Então aí nós trabalhamos justamente essa lei do equilíbrio, o dar e receber. E aí, Armanda, já entrando dentro desse ponto do dar e receber, Armanda, dentro da sua caminhada como médica, que atende empresários, né? Muitas pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, porque a grande maioria que você atende estão dentro do mercado de trabalho. E como empresária, qual é a dica que você dá? O que você já realizou, que foi o seu ponto assim, chave? Wanda, essa foi a minha virada de chave de autoconhecimento. Olha, a virada de chave foi o que a gente já trouxe, a gente já abriu a porta para eles com essa chave. De eu estar cuidando de mim, de eu estar cuidando bem, principalmente da vida dos meus pais, para que eu realmente possa fazer por mim algo para transbordar e entregar cada vez mais daquilo que está transbordando em mim, e para que eu seja um modelo de inspiração. Uau. Porque, na verdade, uma coisa é faço o que eu falo, outra coisa é faço o que eu faço. Então, para os meus pacientes, como é que eu vou estar ajudando eles a percorrer um caminho que eu não percorro, que é teórico? Eu preciso estar vivendo saúde e felicidade para mostrar para eles que é possível. Então, você ter realmente uma trilha em que você percorreu esse caminho de recuperar sua saúde, de manter sua saúde, de manter sua felicidade, sua abundância financeira, sua prosperidade, mostra para as pessoas que é possível, você vira inspiração, porque eu digo também o seguinte, Wanda, chega de levar as pessoas a um lugar que a gente considera que pode ser bom para elas por transpiração. Tem que ser por inspiração, a gente tem que ser fonte de inspiração. Então isso é um grande propósito para a gente realmente estar bem, né? Esse propósito que nos move, que tem que estar presente para além, né, do que a gente está vivendo aqui no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala do nosso propósito, eu gosto muito de trazer, ontem eu estava conversando com a Armanda sobre o Ikigai, né? O Ikigai trabalha justamente qual é esse nosso propósito na vida, que ele possa estar relacionado com a minha vocação, com a minha profissão, com aquilo que eu gosto de fazer, mas também com aquilo que eu posso ganhar dinheiro. E esse é um ponto bem, bem importante também. E aí, sobre propósito, Armanda, quando a gente trabalha mente e negócios, qual é o papel do propósito na saúde mental de um empresário ou de uma empresária, na sua visão? Eu sinto que o propósito é a grande propulsão, né? Ele é aquilo que te dá o combustível para você fazer aquilo que só você pode fazer por você. O propósito, para eu dar um exemplo simples que vai tocar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, é, por exemplo, um grande propósito para muitas pessoas. Um filho. Um filho muda tudo. O que você não faria por você, você faz para um filho. É verdade ou não é, Wanda? Você que tem um filho. Eu tenho um filho, então, isso mesmo. O propósito é isso. É uma continuidade nossa no mundo, uma marca que a gente vai deixar no mundo, seja através de um filho, ou de um trabalho, ou de uma missão. E que a partir daí eu ganho forças e eu ganho capacidade de fazer algo que eu não teria, que eu não puxaria em mim, que eu não usaria a minha reserva se não fosse um propósito, se não fosse esse filho que pode ter tantas formas na nossa vida, né? Então, ele faz, inclusive, com que a gente realize movimentos que não seriam possíveis para recuperar nossa saúde psíquica, que não seriam possíveis para recuperar a saúde das nossas relações. A gente não falou aqui disso mais especificamente, mas um dos focos não é só a gente se curar individualmente, mas curar as nossas relações através de uma mudança de postura. Justamente. A gente não muda a relação mudando o outro, não, né, a gente só pode mudar a nossa. A gente muda a relação mudando a nossa postura, o nosso arranjo,
e se movimentando de uma outra maneira para ter um outro efeito nas relações. E tem recursos maravilhosos para isso, que a gente pode falar outro dia sobre isso, que eu aplico também na minha metodologia. Armanda, nós vamos ter vários capítulos desses episódios do podcast. Já estamos aqui, né? Nossos minutos juntos já estão se esgotando. Um papo maravilhoso. Armanda é uma conhecedora, assim, de um conhecimento. Ela é professora também, universitária, ainda está lá atuando também na academia, dentro da formação da psiquiatria. E ela é uma conhecedora também muito forte da saúde sistêmica, que foi lá que a gente conheceu, e que tem todo esse olhar. Nós chegamos aqui por uma herança, nós chegamos aqui por um caminhar. Quando você fala a questão a filha, né? Cuidar bem da filha dos nossos pais. Cuidar bem da filha dos nossos pais. E o que os nossos pais mais querem? Que nós sejamos felizes, que nós podemos ir, prosperar, alcançar o nosso propósito de vida. E isso também são para os empresários e empresárias, em especial aqueles que têm empresa familiar. Exato. Eu tenho muitos clientes de empresa familiar e eu falo, o que os seus pais mais querem? Ah, Wanda, acho que ele não gosta muito de mim. Eu tenho certeza que ele gosta. Ele colocou nas suas mãos o que ele criou. E ele confia em você. E ele confia. De contas, você é o futuro deles. Justamente, você que vai levar. Exato. Justamente. Amanda, mas já encerrando, tem uma frase que ontem eu e a Armanda, a gente fez um bate-papo de quase 2 horas. A gente não gosta muito de conversar e falar sobre tudo isso. E tem uma frase que ela trouxe ontem que eu não posso terminar o podcast hoje sem trazer essa frase. Você ganhou um presente, mas não abriu. Olha só. Pensa sobre essa frase. Você ganhou um presente e não abriu. Que presente será que é esse, Armanda? Muitas vezes a gente ganha um presente maravilhoso e a gente nem desembrulha. A gente nem tira o laço e fica carregando ele. E aí ele se torna um peso para nós, ele fica algo até desconfortável. E qual é o maior presente que a gente recebeu ao longo de toda a nossa jornada? Fala para mim. A vida. Exato. A vida. Exato, a vida. E quem nos deu? Nossos pais. Por isso que cuidar bem dos nossos pais significa cuidar bem da nossa vida. Abrir esse presente, usufruir, desfrutar, tirar esse laço e fazer dele um grande campo de evolução, né? Então, esse é o convite. Como é que a gente pode desfrutar a vida de maneira leve, mais divertida, com saúde, com o foco num propósito de deixar uma inspiração para as pessoas, né? E abrir esse presente para compartilhar um mundo melhor. Então, esse é o convite, porque muitas pessoas chegam até mim doentes, e os empresários também estão sobrecarregados, porque eles nem tiraram o laço, eles estão carregando aquilo como se fosse um peso, como algo que gera, na verdade, um transtorno, uma dificuldade, sem poder se alegrar com a vida, sem poder estar saudável para se alegrar com a vida. E aí, já encerrando, eu trago muito... Quando eu tenho um curso que é de inteligência sistêmica empresarial, e a primeira pergunta que eu faço para os empresários é: qual é a empresa mais difícil de administrar, de trabalhar a liderança, de gestão? Aí eles vêm, empresa familiar, empresa pública. Eu falei, não, a família. Essa é a empresa mais difícil, mas essa é a empresa de base para eu chegar aonde eu estou. Para eu chegar nesse momento que eu estou. E para você, como empresário, chegar no momento que você está. Então, ou seja, a sua empresa também é uma vida. A sua empresa trabalha vidas. Então, é de extrema importância que você olhe para a sua vida. Que você olhe para a sua saúde mental, como a Armanda trouxe aqui hoje para nós, para que você possa ir muito além, prosperar muito mais, inovar muito mais e crescer muito mais. Então, o meu pedido hoje aqui, junto com a Armanda, né? Olhe para você. Cuide de você. Diga um sim para você. Olhe para a sua saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, que a gente não falou aqui, vamos falar em próximos episódios. Mas diga um sim para você também, como empresário e empresária. Armanda, muito obrigada. Também te agradeço demais. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu já imaginava que esse tempo seria curto, que nós vamos precisar de outros episódios. Saúde mental é um ponto muito importante dentro
do contexto de negócios. E a saúde mental e psíquica, como a gente falou aqui, a saúde das relações, a saúde espiritual como pilares de um comprometimento com a nossa colheita. Acho que a gente fica muito focado em plantar, né? A plantação para o empresário é o foco dele, plantar, mas chega um momento que a gente precisa usufruir da colheita para seguir nas próximas plantações. E tem uma frase do André Menezes, que a gente já conversou sobre ele ontem, né? Eu sou mentora de negócios do grupo do André Menezes, e tem uma frase dele que eu gosto muito. O transformar vidas por meio dos empresários. Então, o podcast Mente e Negócios, ele também traz esse objetivo, transformar vidas por meio dos empresários. Então, esse também é um dos nossos lemas aqui. Estar a serviço da vida é o maior compromisso de todos nós. Que é a fala do Bert Helling. Da nossa própria vida e da vida dos nossos semelhantes, né? Então, meu trabalho também, ele está se estruturando em relação a isso, cada vez mais com pilares, com formas de estar atingindo mais as pessoas através de produtos, de cursos presenciais, online. Então, eu estou bem nesse momento, como a gente estava conversando ontem, de estar cada vez com mais potência a serviço da vida das pessoas. E aguardem, vem novidades aí. A Amanda está com vários projetos muito interessantes chegando por aí também. E Amanda, já fica aqui o convite para um próximo podcast. Já está nós darmos o 2º capítulo da saúde mental para empresários e empresárias. Combinadíssimo, tá super aceito, vai ser uma honra para mim. Gratidão. Prepare-se então, novas conexões, novas inovações, mas em especial, novos temas para você empresário e empresária que busca trabalhar a mente e negócios. Ampliar a consciência, né? Ampliar a consciência e horizontes para estar cada vez mais munido de recursos para levar adiante esse propósito, né? De uma vida com autonomia. Isso, né? Lindo, lindo. E para encerrar o nosso podcast de hoje, agradeço o apoio da AE Internacional Marcas e Patentes, porque o nosso podcast já sai com marca registrada.